Nós vamos hoje tentar terminar, tá bom? O capítulo 16. A leitura de Perdiam-se os dois em conjecturas. Você pode ler para a gente, Reinaldo? Todo mundo já citou aí? Alguém precisando de apostila? Tem. É o 3, tá, Valéria? Não, é ainda da semana passada. Não, mas eu tenho aqui, tem mais uma. Escravo de Jó, pode ser. Três, tá, Moniquinha? Pode ler então, Renato. Pode. Aí você botar mais virado para cá, aí fica mais. Perdiam-se os dois em conjecturas, prelibando alegrias de reencontro. Achavam-se suficientemente informados de que entre eles, Deus amados demônios, se levantava agora o mundo das vibrações diferentes. Em vista disso mesmo, não mais lhe seria possível retomar a atenção, como quem volta de uma viagem. Competia-lhes a obrigação da conformidade perante qualquer transformação já que se lançasse. Nesse sentido, até ali, haviam registrado as mais diversas narrações de mortos que procediam da terra, desacolorados e tristes, antes a impossibilidade de serem vistos, ou vistos, assinalados, tocados por parentes. Muitos voltavam consolados e esperançosos, como que libertos de laços e algemas que lhe fossem pesados nos corações. Mas outros, muitos, regressavam desencantados e sorumbáticos, evidenciando pouca disposição para conversar. Referiam-se a amigos à mudança radical da vida caseira. Mencionavam desastres e falências na ordem afetiva de almas inovidáveis. Eles dois, porém, se identificavam otimistas, confiantes. Evelina entusiasmava-se, derramando-se em novas impressões diante de Ernesto, apenas. Caio, na opinião dela, caíra em deslizes. Todavia, reabilitara-se no conceito de esposa pelo alto gabarito de ternura e abnegação a que se elevara durante os dias últimos da enfermidade que lhe fora fatal ao corpo físico. Em verdade, podia ter sido desleal durante algum tempo, já isso podia. Era um homem com as experiências naturais da vida comum e, obviamente, se distraía, enquanto lhe aguardava a cura ou o refazimento. Mas à frente da morte, diante de longa separação, modificara-se. Parecia haver recuperado condições de novo, amoroso e terno. Evelina, ao contemplá-lo com os olhos da imaginação, supunha-o agoniado e infeliz, no anseio de livrar-se da carne, a fim de reacolhê-la nos braços. Antecipava opiniões, enquanto Fantine lhe guardava com interesse a doce expectativa. Solenizando alegações, asseverava certa cometer até mesmo a loucura de eliminar a presença de tudo, no intuito de desposá-lo. Fora isso terrível, calamidade. Fora, no fundo, porém, Evelina mostrava traços inequívocos da vaidade de sentir-se querida. Declarava resoluta que, tal qual se esforçara por Mancini, desvelar-se-ia mais tarde por certo. Esmerar-se-ia em ajudá-lo em qualquer reparação que se fizesse preciso. Ernesto volvia, então, a biografar-se, contudo, história do lar. Amava a esposa estranhadamente e confessava que praticara muito disparate, quanto mais moço, de maneira de preservar a tranquilidade doméstica. E a filha?
Celina era uma bênção que lhe acalentava e lhe acalentara o coração da madureza. Sempre terno, compreensivo, devotada. Sonhava para ela com um marido bom, amigo. No entanto, deixara aos 22 anos de idade, sem casamento à vista. Conquanto a dor de pai distanciado da casa, depunha na filha maior confiança. Não lhe temia o futuro, além de provida com mesada apreciável, lecionava inglês com maestria, ganhava dinheiro e sabia guardar. Mantinham-se de modo sucessivas conversações entre os dois, sentimentais e saudosistas. Passados 6 meses de atenção, doutrinação e benefício de tudo, Ribas veio examinar em pessoa, segundo promessa havida. Após verificar a pontualidade e eficiência de Evelina através de anotações referendadas pelas autoridades orientadoras da casa, penetrou o aposento do enfermo, categorizado para ele como médico em acurada inspeção. Ao primeiro orar, porém, reconheceu que Mancini apresentava escasso proveito com as lições recebidas. Apático, denunciava na mente uma ideia central, Evelino. E com Evelino no miolo das mais profundas cogitações, vinha as ideias satélites, o anseio de transformá-la em objeto de posse única. O tiro de Caio e o desejo de vingança e as escuras alusões da alta piedade. Muito bem. A gente vai comentar agora o item 3.1. Lembrando, né, gente, que a Evelina ficou ali 6 meses conversando com Túlio Mancini, e tentando, nesse processo, ajudá-lo, tentando tirar ele daquela condição, e não foi bem sucedido o processo, né? Quer dizer, não é que foi bem sucedido. A gente tem que entender o seguinte: sempre que você trabalha tentando ajudar uma pessoa, nenhum desse trabalho é perdido. Ele só é mais. Ele tem uma resposta mais rápida ou mais lenta, né? Porque depende muito da pessoa querer ou não ser ajudada. Então, se a pessoa não quer ser ajudada, vai produzir resultado? Vai. Porque tudo que você fala, tudo que você ora pela pessoa, todo pensamento bom que você joga, ele é uma transformação que se processa, é uma semente para o futuro. Só que, se o solo não está bom, essa semente vai ter que ficar esperando o momento dela germinar, entendeu? E aí, por exemplo, reuniões de desobsessão. Você vai chegar ao espírito e vai começar a se manifestar. Aí você vai conversar com a entidade. Cara, vai levar tempo a ver essas vezes. De repente, numa única sessão, o espírito vai se tocar. Às vezes, ele vai sair dali parecendo que não mudou um milímetro. Mas só o fato dele ter se aproximado do médium pelo choque anímico, a presença na vibração da mesa, e muito daquilo que foi falado para ele produziu algum resultado. É engraçado que tem uma situação lá que eu já comentei com vocês, né, de uma pessoa que lá de Barra do Piraí que perdeu a irmã. É interessante, cara, que você. Mas eu fico falando só isso para que todos nós aqui, quem está junto com a gente no Zoom, provavelmente vai passar já passou, vai passar por situações semelhantes. Ela não se conforma com a perda da irmã. Foi agora em julho. E aí eu comentei com vocês que eu peguei e falei com ela assim, tentei inverter esse processo. Isso foi mais próximo da desencarnação. Falei com ela, olha, você agora está revoltada pela tua irmã ter, não aceita tua irmã ter partido. Elas eram muito ligadas. E a outra irmã era meio que uma mãe para ela também, sabe? Assim, aquela irmã mais velha que cuidava dela.
Aí eu falei, olha, você tem que ser grata, você não pode ficar triste, você tem que ficar alegre, feliz, porque Deus te deu a oportunidade de você ter uma reencarnação, de você conviveu por 60 anos com uma pessoa que você amava, que ela te amava, que ela te... Olha só, quantas pessoas têm essa oportunidade na vida, cara, de ter isso? Olha só a chance que Deus te deu. E daqui a pouco você vai reencontrar ela. Pô, beleza. Aí ela entendeu. Aí no dia seguinte, ela manda mensagem de novo, entra naquele estado de desespero. Mas você sente que aquilo ali vai mudando, sabe? Aí quando foi hoje, por exemplo, ó, isso eu tô trabalhando há um tempo. Aí hoje ela mandou a mensagem, Ronaldo, o que que eu vou fazer? Eu ia viajar para a Itália, ela está quase aposentando. Aí eu ia viajar para a Itália, eu ia viajar com a minha irmã para não sei onde. Minha irmã era muito inteligente, ela falava um monte de línguas, a gente ia viajar. O que que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não vou mais poder viajar, não vou fazer. Ó, você vai fazer o seguinte, vou te dar um conselho. Você não vai mais poder viajar com a tua irmã. Vai poder ir para não sei o quê, para não sei aonde. Mas agora tem um filho da tua irmã que está passando por dificuldade muito grande, menino. A gente tem orado por ele também. E você vai, a tua irmã agora quer que você cuide dele. Porque ela não tem ninguém, ela não tem filho, não tem nada. Só ela. Falei, ele agora, e ela gosta muito dele também. Falei, ele agora é o teu objetivo. O objetivo agora é ele. A tua irmã vai ficar muito feliz com isso. Aí daqui a pouco ela vai, para, agradece. Aí daqui a pouco ela vai. Aí responde, mas você vai vendo que não é mais a mesma pessoa de um mês e meio atrás. Até porque esse luto, ele está passando, né? Só que está passando, mas se também esse luto ela não for bem entendido, vai criar uma revolta depois, vai criar uma situação que ela não vai conseguir trabalhar mais à frente. Então, é importante a gente estar. Aí a gente tem que entender o seguinte, gente: não dá para cobrar da pessoa uma mudança imediata. Tudo no seu tempo. Mas estejamos certos que tudo que a gente está falando, que for assim, feito de coração, com o melhor desejo de ajudar, essa pessoa está internalizando aquilo devagarinho. O tempo também é um remédio, um senhor remédio também, né? O remédio, o tempo ajuda muito, e aí vai produzindo essa mudança. Então a gente tem que ter paciência. Então, assim, o caso aqui do Túlio Mancini é a mesma situação, né? Ele não está deixando de ouvir Vinícius, só está indo mais devagar do que deveria, bem mais devagar. Mas ao longo do tempo ele também vai receber esse auxílio, né? Eu não entendi por que que a espiritualidade definiu que é a Evelina que tinha que ajudar. Isso aí, porque é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que ela tenta ajudá-lo, desperta nele todos os sentimentos negativos que ele já tem Mas ele tem guardado que dentro de trazer isso si. à tona, talvez por alguma razão, porque na verdade Isso que eu acontece o não seguinte: entendi. ele vai vir como filho dela. Ele vai vir como Tá filho bom? dela. Então, o que que Nesse acontece? momento agora, desperta nele os É, desejos não, desperta, mas de se homem e não fizer mulher. isso, ele vai voltar lá para aquele. Se lembra que ele foi Sim, sim, conduzido sim, sim. e E meio só que ela que fugiu? puxou ele. E ela puxou ele. Então, assim, entre os males, menor, digamos assim, ele fica tendo esse tipo de sentimento, para você ver, fica tentando fazer dela um objeto do desejo dele, que ele chama até de tema central, é importante esse termo, que é tema central. Mas, no entanto, ele, digamos assim, está ali, está no local muito melhor do que se ele tivesse. Aí lá ele estaria sendo muito pior se ele estivesse no Umbral, com as companhias que ele estava, Concordo. né? E Concordo. daqui a pouco ele vai ser preparado para um processo reencarnatório. Eventualmente, não sei, porque eu falei com vocês, eu não estou lendo à frente, né? Eu estou seguindo, eu estou seguindo aqui, lendo, né? Então, assim, ele mais à frente talvez possa ser submetido a uma regressão de memória, para buscar alguma informação do passado que diminua essa revolta contra o Caio, Serpa e tal. Então, assim, esse processo, eles entendem, eles vão encontrando os melhores mecanismos. De fato, tem esse problema que você falou, mas eu acho que se não fosse ela, ia ser pior, porque a revolta dele talvez levasse ele de novo. Porque se você for parar para analisar bem, Reinaldo, ele não teria condição de estar aqui nessa colônia, não. Eu também acho. Ele teria que estar lá no Brau. Então, assim, é porque tem aí um, sei lá, um merecimento, tem uma intercessão espiritual que está atuando para manter ele ali. Por isso que está sendo feito esse trabalho. Mas eu acho que também a Evelina precisa recebê-lo como filho. Para ela é muito importante. Então, no final, eu acho que no final dessa combinação, o resultado vai ser positivo, né? Muito bem. 3.1. Na conversa de Evelina e Fantini,
vemos as impressões de saudades do lar terrestre. Não haviam recebido ainda a autorização para visitarem os familiares que ficaram na Terra. Conforme narra o autor espiritual, os dois, nesse tempo de estágio na colônia espiritual, tiveram a oportunidade de conhecer muitos desencarnados em condições das mais variadas em relação à Terra. Alguns, da mais variadas, condições das mais, como esqueci isso, mas tudo bem. Em condições, é coisa do estagiário, condições das mais variadas em relação à Terra. Alguns consolados, esperançosos, pois haviam cumprido muitas vezes a necessidade de estarem próximos daqueles a quem precisavam estar e cumpriram corretamente os objetivos. Vocês lembram aqui que no estudo que nós estamos fazendo na quinta, a Lucinda, ela está junto com o Marco Aurélio, ela só sofre por estar ao lado dele, mas ao mesmo tempo é um sofrimento. Sofre que eu digo assim, porque ele apronta mais com ela, mas no começo não, né? No começo até que era uma relação importante para os dois, só que depois ele desvia totalmente, mas ela cumpriu a parte dela, cara. Ela cumpriu a parte dela e foi muito ajudada no processo de desencarnação dela, totalmente assistida, com muito carinho pela espiritualidade. Então, tem espíritos que vão cumprir esse papel e tal, e depois vão chegar lá bem. Outros não vão conseguir fazer isso, outros vão chegar com muitas saudades, né? E a gente continua aqui. Outros apegados aos entes queridos sofriam, outros indiferentes ao ambiente sem perceber adequadamente, seja a condição presente de desencarnados, seja a condição real de espíritos a caminho da evolução. Nem sempre, gente, quem é resgatado a essas... Aliás, mesmo o próprio caso do Fantini e da Evelina. Eles não tinham noção de que tinham desencarnado. Então, assim, veja, ter a condição de estar desencarnado não é critério para poder adentrar uma colônia espiritual, um hospital na espiritualidade, um posto de socorro. Não é, esse não é o critério. Tem um número imenso de fatores. Até mesmo espíritos revoltados, às vezes é permitido. A gente já viu isso várias vezes em obras de André Luiz. Por exemplo, a prima do Lísias, o primeiro livro, Nosso Lar, ela não tinha nem condição de estar aí. Mas por que ela foi levada? Intercessão da família. O Lísias, a mãe dele, pessoas muito dedicadas, então eles assumem a responsabilidade de trazê-la, trazem ela para a Câmara de Edificação, levam ela depois para casa, ela foge de novo do umbral. Então, assim, a intercessão, gente, ela. Mas veja, você só pode interceder se você tem mérito, tá? O mérito é de quem recebe o auxílio, mas existe o mérito de quem pede a intercessão. Digamos que você ajuda muitas pessoas, fez muita caridade, uma pessoa muito bondosa, e você intercede por um terceiro. Essa tua intercessão tem uma força enorme, cara. Entendeu? É diferente da intercessão de alguém que só vive por si mesmo e por alguma razão ali está pedindo por uma pessoa. É uma coisa válida? É claro que é válido. Mas aquele que carrega uma infinidade de espíritos que são ligados a ele, que gostam dele. Essa conta bancária na espiritualidade, ela existe, tá? A ideia de bônus hora, ela é uma ideia assim mais para a gente mensurar. Não é assim, bônus hora não é uma moeda, tá, gente? É só uma forma de você mensurar. Um crédito. Como você converteria um crédito espiritual? Não, para a gente poder entender melhor, uma vez que a gente na Terra lida com essa ideia, faz isso no plano espiritual que fica mais fácil para a gente entender, para ter uma ideia disso daí. Mas é curioso que isso só faz sentido bônus hora numa situação em que o espírito se encontra nesse estágio intermediário. Você vai falar, bom, agora eu tenho, sei lá, 10 mil bônus hora, não, vou trabalhar duro agora para me poder conseguir 20 mil bônus hora. Cara, o espírito mais evoluído não tem nem aí para isso. Ele vai fazer o bem, não está preocupado quanto bônus horas ele vai acumular, ele faz o bem pelo bem. Então, nós ainda estamos tão apegados que a gente ainda precisa desses mecanismos para poder estar trabalhando no plano espiritual. Mas vai chegar, mas para os espíritos mais evoluídos mesmo das colônias, para eles nem é importante, mas não resta dúvida de que o indivíduo que tem um merecimento muito grande, ele tem uma força muito grande no seu pedido, né? Então, isso explica muito esses casos desses espíritos que às vezes você não, isso deveria estar no umbral, não deveria estar ali. E às vezes ele chega
nessa situação, né? Muito bem. 3.2. Mas é bastante curioso como Evelina se sente ligada a Caio Serpa, o marido encarnado, como se pudesse voltar a ser sua esposa de alguma forma, perdoando-lhe muitos dos erros por ela conhecidos. Já sabia que ele traía ela, aquela coisa toda, né? E que também tinha matado, aí ficou sabendo também que matou outro rapaz e tal. Mas como se daria essa pretendida união? Evelina parece desconhecer a imensa barreira vibratória que os separam, ou não querer pensar nisso. Por essa razão, não lhe é permitida a visita a Caio, pois certamente isso a desequilibraria muito. Então, ela não pode visitar ele de jeito nenhum. Imagina só se ela chega lá para visitar ele, aí ele está com uma outra. Tinha aquela outra mulher que ele vivia, de repente casaram, sei lá, não sei. Não é mesmo que ele não tivesse. Ela viria ele, ela ficaria totalmente desorientada, né? Então, não dá, não tem como haver esse encontro enquanto ela não reequilibra, não se reequilibra. Mas é curioso isso, cara. Como é que funciona, né, o nosso psiquismo? Você vê. Ela sabe que ela tem que cuidar do Túlio Mancini. Ela sabe agora que ela está desencarnada. Ela sabe que ela tem que seguir um monte de coisa que ela sabe. Ela participa de vários estudos ali. No entanto, ela pensa no Caio Serpa como um marido que ela vai voltar a ser esposa dele, cara. E ela não consegue pensar que agora já mudou. Pode ser que eles venham até ficar juntos no futuro, mas não é da maneira como ela está imaginando. Aqui a gente quase vislumbra uma espécie assim de um estado levemente psicótico, onde você se descola da realidade. Você vive não totalmente, mas um pouquinho uma realidade paralela, um pouquinho. Em algumas coisas você vive. Parece que ela usa mais como defesa. Pode ser, pode ser. Ela poder ajudar o marido, sabe? É. Eu não gosto desse sentimento. Ela usa como uma defesa, mas a maneira como ela fala, cara. Não, eu também concordo. Eu acho que com certeza, ela usa isso como uma defesa para poder lidar com o Mancini, mas ela pensa no Caio Serpa de uma maneira assim que é estranha, cara. Não é que é estranha, a gente entende perfeitamente. O ser humano é um bichinho complicado mesmo, encarnado ou desencarnado, tá? E a gente entra nesses estados de psicoses com muito mais frequência do que a gente imagina. Eu estava até lendo um livro outro dia, eu me esqueci qual foi, cara, que a gente começa a... José, Oi, fala, Valéria. eu não acho estranha, porque ela é uma mulher. Esse livro foi escrito quando? 40? Ah, por aí, né? 40, Então. 50, mas Você aí está pode ser, pensando ele agora. pode ser até um pouquinho antes, né? Assim, o É, episódio, né? Pode ser ela até é um uma pouquinho mulher antes. criada para perdoar os erros do marido, entendeu? Isso era algo comum. Então, Não, não, ela nesse sentido eu até entendo. Legal. A questão dela aceitar essa subserviência, né? é, Porque era cultural. Mas eu digo assim, ela achar que ainda pode ser esposa dele, entendeu? Como se isso ainda é fossem interessante. casados. É porque é a falta de conhecimento mesmo dela. Mas isso aí é além do conhecimento, Valéria. Tem também alguns mecanismos que a gente cria de não querer deixar de lado certas coisas que não são muito caras, mesmo quando elas já se mostram absolutamente impossíveis da Aham. gente tê-las, né? Então, por isso que eu falo em uma leve psicose. Eu estava lendo isso outro dia, eu só estou tentando me lembrar agora. Ah, não, eu acho que foi aquele livro, Paula de Barros, agora eu não tenho certeza. Bom, mas esse livro, a pessoa, não é por Cláudio de Barros, não, porque foi uma mulher que estava falando isso. Ela estava explicando essa questão que a gente manifesta muitas vezes, ela chamava de subpsicoses, que eram. Pensa bem, você está 90% lúcido e 10% psicótico. O que quer dizer isso? Você tem 10% que está delirando, cara. Você está imaginando coisas que não fazem sentido, cara. Não vai dar certo. Isso está claro, está óbvio, para uma pessoa que olhe de uma maneira neutra para o problema. E aquela pessoa não consegue enxergá-lo e ela cria uma realidade meio que paralela, sabe?
Mas isso acontece com a gente encarnado também, mesma coisa, Isso normal. que eu ia falar, 90% da população tem No isso. mínimo, no É. mínimo. Aquele estudo que a gente fez domingo, né? Eu falei assim, que quase todo mundo é neurótico, né? Mas a gente também é psicótico também, só que num nível menor, né? O nível da psicose é menor. A gente não é exatamente a mesma intensidade. Mas é o suficiente para se criar problemas. Hã? Um universo paralelo, como se você vivesse uma dissociação, duas personalidades. Uma personalidade que está lúcida ali fazendo aquilo, outra personalidade está vivendo uma situação fantasiosa, que não existe. Existe na tua cabeça. Isso aí, por isso que eu falei que o tema central, ele é abordado no livro do André Luiz, No Mundo Maior. E esse é um tema muito importante, que é onde gira o fator principal dos nossos objetivos num dado momento da nossa vida. O tema central para Túlio Mancini, Evelina, o desejo de se vingar do Caio Serra, né? Então, e o sentimento de autopiedade. Fica girando em torno disso. O tema central na cabeça dele é isso. O tempo todo é o monoideísmo. Esse monoideísmo, só que aí é uma psicose completa. Ele vive uma psicose completa. Não é bem uma psicose, ele vive num estado de monoideísmo completo. Ele não consegue largar, ele não consegue deixar de ser o Túlio Mancini encarnado. Continua vivendo a mesma coisa. Ele é exatamente o mesmo Túlio Mancini que tomou aquele tiro lá no coisa, entendeu? Não consegue, só que ainda piorado pela raiva, né? Pelo desejo de vingança do Caio Serra, né? 3.3. Por fim, temos a visita de Ribas a Túlio. Então, o mentor observa quase nenhum progresso do enfermo. A fixação em Evelina, o desejo de vingança em relação a Caio e o sentimento de autopiedade. Isso é a pior coisa que tem também, né? A pessoa ficar vivendo a autopiedade é complicado, tem que tentar vencer isso daí. Devemos mais uma vez frisar, como em outras oportunidades, que um espírito pode aproveitar bem as oportunidades que lhe são ofertadas e corrigir rumos. Outras vezes, apresenta resistência, isso implica uma demora no tratamento e, às vezes, necessidade de outra abordagem. Mas, certamente, os 6 meses que Evelina o tentou ajudar não foram em vão, apenas o aproveitamento não foi o ideal. No momento certo, todas essas conversas, conselhos e propostas de mudança comportamental lhe ajudarão, especialmente quando a nova oportunidade reencarnatória vier. Observe uma coisa que pode talvez ajudar a gente um pouquinho. Não é exatamente uma. Como é que eu posso dizer? Não é uma analogia muito boa, perfeita, mas é a melhor que me vem na cabeça aqui agora. Eu até comentei isso com a Mônica outro dia, que foi o caso dos órfãos romenos. Quando houve a queda do Muro de Berlim, havia um camarada chamado Ceausescu, que era digamos assim, um camarada todo poderoso da Romênia, né? E se vocês lembram que nessa época, no final da Um década, cara bonzinho. era um amor de pessoa, É um doce. um doce. E o Ceausescu, o que que ele fazia, cara? Ele era muito extremamente cruel e muitas pessoas que foram mortas no regime dele, as crianças iam para esses orfanatos. E eram orfanatos em que isso foi quando caiu a cortina de ferro, né? Foi em 89. Então, um pouco antes disso, esses orfanatos estavam lá, milhares e dezenas, centenas de milhares de crianças em esses orfanatos. Só que essas crianças ficavam sozinhas, não recebiam carinho. As enfermeiras não pegavam elas no colo, não falavam com elas não recebiam visitas de ninguém, era um regime extremamente assim, fechado, uma coisa fechada. Essas crianças, o que que aconteceu? O neném, é claro que aqui, por isso que eu falo que a analogia aqui é só parcial, tá? O neném, ele cria uma quantidade de sinapses extraordinária e muitas delas se perdem, porque ele está aprendendo muita coisa. Então, por exemplo, se a gente tem, digamos assim, se a gente forma, vamos dar um exemplo, 100 milhões de sinapses novas por dia, o neném forma 1 milhão, entendeu? Porque ele está aprendendo muito, com muita intensidade, tanto social quanto físico, quanto de percepção.
Aí muito disso vai sendo descartado depois, mas ele está numa atividade mental absurda. O nenenzinho trabalha, o cérebro dele trabalha numa atividade mental absurda. E nesse momento é onde o carinho e o estímulo, tanto o estímulo cognitivo quanto o estímulo emocional, ele vai fazer toda a diferença. Aí você vai perguntar se o neném se lembra do que foi falado. Não, ele não se lembra, obviamente que não, do que foi falado, do carinho que foi feito, dos beijinhos que ele recebeu, né? Ele não vai lembrar disso, mas tudo isso está entrando não só no nível neurológico, mas há um nível espiritual que isso está se formando ali. Está muito. Lembremos que o neném vem de um esquecimento da vida anterior. Então ele está num processo de aprendizado tanto neurológico, porque o nosso sistema, digamos assim, de aprendizado mais intenso cerebral, ele vai até os 20 anos, mais ou menos. Ele continua sempre, tá? Continua a vida toda. Continua até os 80 anos de idade, até os 90 anos de idade. Só que cada vez ele vai ficando mais devagarzinho, menos formação sináptica, né? Até os 20 anos ele vai com muita intensidade. No neném, ela explode aquilo, em muita quantidade. E ele ainda tem essa função, que é a função cognitiva e emocional, com a bênção do esquecimento. Então, ele está aprendendo tudo. O que isso está fazendo, cara? Esse cuidado que você tem com a criança, ele é muito importante, porque se a criança não receber esse carinho naquela época, isso vai até os 4, 5 anos mais ou menos, ela vai manifestar os problemas lá na adolescência. Então, o que aconteceu com essas crianças romenas? Muitas delas, quando caiu a cortina de ferro, foram adotadas por americanos, por europeus e tudo mais. Cara, foi um problema seríssimo, porque até essas crianças apresentaram deficiência cognitiva, deficiência emocional, algumas delas se tornaram muito violentas, apresentavam muitos níveis de autismo, assim, ou pelo menos comportamento autista, por não abraçar, por não ter a capacidade de se conectar emocionalmente. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que, na verdade, quando você está fazendo esse trabalho, você só vai ver o resultado dele mais à frente. É que ele vai aparecer isso aí, entendeu? E neurologicamente é mais fácil a gente perceber, mas espiritualmente há também um trabalho sendo feito ali. Por isso que a infância é tão importante, por isso que a reencarnação é tão importante, porque ela te dá uma oportunidade dos pais remexerem e trabalharem aquele emocional da criança e o cognitivo dela, que é mais um salto que ela dá no processo evolutivo. Por isso que eu estava até brincando outro dia falando dessa questão de ficar vivendo 150, né? 200 anos, é besteira. O negócio desencarna aí com uns 80, 90, volta de novo. Olha só, você nasce bebezinho, um monte de neurônios, tudo esperando para formar as vias sinápticas ali, aprender um monte de coisa nova, né? Fazer uma coisa diferente. Hã? Evolui o espírito, fazer coisa nova, diferente do que você fez. Você tem que poder fazer um monte de coisa. Aí o camarada fica querendo viver aí, igual Matusalém, caramba. Não dá, isso não dá certo, não. Até porque, né, Zé, depois dos 50, a Não, coisa 50 começa ainda a tá ainda complicar, né? tinindo, Carmen. Pera lá, Carmen, eu tô com 60, tô aprendendo ainda bastante coisa. Vamos dá fazer muita coisa ainda, mas eu acho assim que vai começar a chegar os exageros aí, infelizmente nós vamos ter isso, né? Daqui a pouco vai começar o pessoal querer viver eternamente com recursos de biomédicas, né, de medicina, mas eu acho errado. Quer dizer, errado. Eu acho que tira proveito do melhor aprendizado que você pode realizar no processo reencarnatório. Mas tudo segue segundo uma determinada programação, né? Que a gente não tem muito controle sobre isso. Reinaldo, você pode continuar então aqui? A gente vai conseguir finalizar hoje. Beleza, já começa o capítulo 17, semana que vem. Ribas não descobriria a mais ligeira fresta daquele coração pesado de angústia para filtrar um só raio de otimismo e esperança. As primeiras manifestações do inquérito afetivo respondeu ao instrutor, com a tristeza de um doente que se sabe sem cura. Qual, doutor? Sem Evelina comigo, nada consigo entender. Só ouço o Evangelho, penso que ela só é o anjo capaz de salvar. Se anota ensinamentos acerca do autocontrole,
Vejo-a no pensamento como sendo a única alavanca bastante forte para governar. Se escuto exortações à fé, acabo querendo para meu reconforto exclusivo. Se recebo esclarecimento em torno de obsessão, termino a aula confessando a mim mesmo que, se pudesse, largaria esse hospital a fim de persegui-la e tomá-la em meus braços. Ainda que, para isso, devesse caminhar até os derradeiros confins do mundo. O mentor sorriu paternal e aconselhou calma, equilíbrio. Reflitamos, meu filho, que somos espíritos eternos. Urge conservar serenidade e paciência. Felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. O rapaz revidou ácido e reverente. Não pedira, não aceitava conselhos. Psicólogo, Riba despediu-se. À noite, esteve com os amigos e elogiou o trabalho de Evelina. A empresa de reeducação fora efetuada com segurança. Tudo, entretanto, não reagira construtivamente. Mostrava-se orgulho, embutido nas fantasias que estabeleceram em prejuízo próprio. E terminou dizendo para Fantine e a senhora Serpa que o ouviu atento. Não vejo qualquer interesse para Mancini na permanência aqui. Forçoso é verdade me esforço para que aceite voluntariamente a miniaturização. Renascer, retarguiu Evelina assustada. Será preciso tanto? E Ribas, nosso amigo está mentalmente enfermo, profundamente enfermo, traumatizado, angustiado, fixado. O remédio para começar de novo. Ainda assim, terá dificuldade e desajustes pela frente. O benévolo mentor não traçou advertências, nem articulou qualquer sugestão. E tanto Ernesto quanto Evelina, enfronhados agora nos imperativos e provas da reencarnação, silenciaram de choro, pensando. Isso aí, gente, observem que você vai dizer assim, mas por que que já não fez o mecanismo reencarnatório antes? Gente, não, a gente tem que entender o seguinte, muitas das vezes a gente se sente tentado a imaginar um mundo onde todas as coisas já estão pré-determinadas nos seus mínimos detalhes. Não pode ser assim. Porque se a gente tiver essa visão, nós vamos negar o livre-arbítrio. Então, por exemplo, a espiritualidade começa com um padrão de tratamento que seria, digamos, o mais aconselhável naquela situação. Aí você tem que esperar o resultado do paciente. Como é que ele vai reagir? Aí ele reagiu bem, beleza. Então vamos para o passo seguinte, fazendo outras, digamos assim, outros procedimentos que são parte daquele procedimento. Ele não reagiu. Vamos agora, então, utilizar uma outra abordagem para o processo. Porque o que acontece é que o indivíduo, a cada momento, ele pode mudar. Você pode ver que, às vezes, uma pessoa, ela, mesmo quando ela está assim, renitente, ela está endurecida em relação ela pode mudar, cara. Pode acontecer coisas que vão, especialmente os estímulos externos. Pode acontecer situações que vão mudar a vida de uma pessoa. Por exemplo, chega na vida dela uma pessoa ao qual há um vínculo passado importante. Isso, às vezes, é o suficiente para mudar ela, porque mexe lá no passado. A gente falou outro dia que, às vezes, você vai criando meio que assim, quando a gente fala do ego, que é essa camada mais assim, nossa, que a gente chama sempre dessa camada mais externa do consciente, muitas das vezes a gente conhece muitas pessoas que são assim, elas vão criando essas certas camadas de resistência, seja por um trauma de infância, seja por desilusões amorosas, seja, sei lá, pelo que for, por um projeto de vida que não deu certo. A pessoa vai criando essas cascas. Isso a gente vê muito em relatos de André Luiz, no plano espiritual, mas aqui na Terra, todos nós conhecemos pessoas assim.
E elas criam essas cascas, criam essas barreiras. Muitas vezes a barreira a gente consegue quebrá-la por fora. Às vezes ela tem que ser quebrada de dentro para fora. Mas como é que se quebra ela de dentro para fora? Você tem que alcançar alguém, achar alguém que tem um significado na vida dela no passado, que vai remexer aquele processo para ela poder quebrar de dentro para fora. Às vezes a nossa oração ela pode ser tão forte, o trabalho que a espiritualidade realiza, que ela consegue vencer aquela barreira e remexer aquele processo lá no psiquismo de profundidade e trazer novas perspectivas, novos valores, lembranças. Ninguém existe, gente, que tenha vivido por mais cruel que a pessoa seja. Você pega um indivíduo que tem na história, tem sido cruel. Cara, se você for olhar as vidas dele no passado, todas as reencarnações anteriores dele, não é possível. Terá que ter ocorrido algumas, no mínimo uma reencarnação, mas provavelmente houve várias, onde ele amou, onde ele teve sentimentos de ternura pela esposa ou pelos filhos, pessoas que o marcaram profundamente. Nesse momento, talvez, da vida dele agora, após muitos erros, ele esteja totalmente separado dessas pessoas. E ele cria essas cascas, cria essas barreiras. Mas talvez essas pessoas mais à frente vão ser aquelas que vão ser os anjos protetores dele. O melhor exemplo disso é a libertação, que você pulou. Libertação, entendeu? Então, assim, você vai encontrar alguém que começa a trabalhar de dentro para fora, porque vai lá e remexe o psiquismo de profundidade. E, eventualmente, a gente aqui é mais comum no centro, e com os nossos amigos, com os nossos colegas, com as pessoas que, ou então com pessoas que nos procuram, a gente vai tentar fazer de fora, porque a gente não tem esse conhecimento interno, não tem esse mecanismo. Eventualmente, você cria um vínculo com a pessoa que você consegue fazer isso. Mas normalmente é de fora para dentro. Você vai tentando, devagarzinho, quebrando aquela casca. É como se fosse uma cebola que você vai tirando camada por camada para chegar lá. Olha, e tem pessoas que fazem uma cebola com uma camada de casca dessa espessura aqui. Bota a camada de casca de cebola nisso aí, cara. Essas cascas não são criadas exatamente para que a pessoa possa tanta coisa. Sim, claro. São camadas de proteção. Só que aí, mas aí, Valéria, o que acontece? Ela cria as camadas, só que aí, como aquela dor está lá dentro, ela não tem ninguém para ajudar ela, ela continua vivendo aquela dor. Por mais que ela tente se proteger de uma coisa, existe uma outra que talvez seja até pior, que está produzindo mais dor ainda. Então a gente fica encapsulado. A gente tem que tentar. É como se fosse, imagina só, imagina uma ferida que ela criou um cisto. No teu, dente é comum isso, né? Tem algum dentista que não tem dentista? Por exemplo, dente. Dente, às vezes, você cria aquele cisto, dentro você fica com a infecção, aí começa, aí forma uma camada mais grossa por fora de fibra, fibrosa aqui, mas por dentro está aquela infecção, a gengiva inflamada, uma dor desesperada, e você tem que cortar aquilo ali. Mas a gente não é isso que se vai fazer na espiritualidade. Em geral, não se faz isso. Você não corta essa casca de cebola, você vai descascando. Devagarzinho. E para descascar isso, cara, é conversa, é passe, é irradiação, é oração, leva tempo. Se você conseguir alguém que tenha o desejo de ajudar aquela pessoa e tenha essa conexão interna, esse trabalho de dentro para fora, é óbvio que vai ser muito mais rápido. Mas não é fácil, não é fácil. Os ovoides é um exemplo disso. O ovoide, em geral, é um exemplo bastante característico de espíritos que se fecharam profundamente, porque é como a Valéria falou, às vezes você vai ter o ovoide que ele passou por tantas dores, frustrações, equívocos, tomadas de decisões erradas ou situações que a vida trouxe para ele que ele não soube processar, ele foi criando aquelas camadas. E aí, como é que você quebra uma camada de um ovoide? Então, você tem que trabalhar através, como o Reinaldo lembrou no livro Libertação, né, da Margarida e tal. Ou então você pode, através de uma reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação mexe com tudo, cara. A reencarnação produz a redução perispiritual e ela torna a própria matéria ovoide, por exemplo, o ovoide, claro que eu estou dando um exemplo extremo, tá, gente? Mas até o ovoide ele vai se reduzir perispiritualmente.
para poder fazer o processo encarnatório. Provavelmente não vai ter a. Não vai nascer ovoide, mas ele vai nascer com deformidades e provavelmente aquela encarnação normalmente, não quer dizer que sejam todas as vezes, não. Ela tem uma alta chance de não ir à frente, mas aquilo já foi suficiente para romper um pouco aquela deformidade, né? E como há uma interação muito grande entre a parte biológica, a estrutura biológica e a estrutura das linhas perispiríticas, a biologia vai moldando o perispírito nesse caso. E isso vai tendo repercussão. E como o perispírito afeta o espírito, que a gente fala, espírito afeta perispírito, que afeta corpo físico. Corpo físico afeta perispírito, que afeta o espírito. Então, às vezes, no aborto espontâneo que vai acontecer, ele já vai modificando, quebrando a forma. Eu já comentei com vocês, minha irmã fez uma cesárea uma vez, cara, na verdade, eles já sabiam, né? Quando foi fazer, já não era nem uma cesárea, porque já sabia, já tinha feito o ultrassom. Era um bolo, cara, de dente, osso, pelo, cabelo. Não era um ser humano, entendeu? Então, ali, possivelmente um ovoide, mas num estado em que está quebrando aquela forma. Numa outra encarnação, talvez ele ainda não consiga ir até o final, mas já vai apresentar uma forma melhor, porque há uma influência da matéria também sobre o perispírito. Totalmente deformado. Uma massa Aí vem dente, era dente, cabelo, pele, cara, troço assim, assustador. Dantesco. Mas ao mesmo tempo é uma bênção divina. Por quê? Porque imagina se ele fica ovoide durante milhões de anos. Está apavorado com esse formato, mas aí vem aquele bebezinho fofinho, mas uma hora ele vai vir. Talvez seja isso que eles tentaram fazer com a Belinha, tentar quebrar essas barreiras, mas não conseguiu. Sim, ele aí vai ter que vir pela reencarnação e aí vai se fazendo o processo. Aí assim, vai dar certo? Mesma situação. Depende. A mãe vai estar bem intencionada em fazer isso, vamos ver como é que vai ser a situação do pai, e como ele vai estar disposto, porque a qualquer momento ele pode mudar, ele sempre tem essa possibilidade. Não é nesse momento aqui, porque ele empacou mesmo aqui, mas numa reencarnação muda muita coisa, porque ele entra no processo de esquecimento, há muita mudança. Pode haver uma mudança radical, porque o Paulo teve. Pode, claro. Paulo. Que é um cara mais cabeçudo do que Paulo. Exatamente. Foi só uma pancada. É verdade. E aí. Oi, fala, Carmen. A Etelvina vem como a mãe, né? Oi? A Etelvina vem como a mãe dele, certo? Ela viria como mãe dele. Para poder mudar esse sentimento, para transformar um sentimento dele de possessivo de homem em relação a uma mulher com um sentimento de um filho em relação a uma mãe. Isso é uma sublimação desse sentimento dele. Isso vai ser uma cura para ele, né? Então, o trabalho aqui, como existe, aí é o Carmen, que é importante a gente entender, como na maternidade nós estamos tão fortemente ligados, isso na reencarnação, como nós estamos tão fortemente ligados à nossa parte biológica, ao nosso corpo físico, todas aquelas substâncias produzidas no processo, tanto para o nascituro quanto para a mãe, é profundamente transformador. Mesmo do ponto de vista biológico. Aí ele afeta o perispírito, afeta o corpo, afeta o espírito. Então, mesmo que ele não queira, mesmo que o Túlio Mancini ele seja resistente, mas a condição de esquecimento, o carinho materno, todos esses elementos vão produzir, inclusive a nível biológico, modificações nele. Talvez ele ainda tenha problemas, tenha uma adolescência complicada e tal, não sei o quê, mas já vai ter sido um passo importante à frente, né? O pai seria quem? Pois é, o pai eu não sei, agora estou na dúvida, porque eu não li ainda essa parte. Mas a gente vai chegar lá.
O pai vai ser importantíssimo também, né, gente? Pois é, de Pode repente ser. seria. Eu não sei, aí eu não sei quem vai ser. Veja. Ó, o Reinaldo tá dando spoiler aqui, ó. Tá falando que é o Fantini mesmo? É? É o Fantini seria a pessoa mais adequada para ajudar ele. É o cara mais equilibrado para ajudar ele, com certeza. Ó, o Carlinhos, Mas para resgate seria o ex-marido da Etelvina. não, mas é que no caso do ex-marido dela, eu acho que seria muita complicação numa família só, sabe? E vai complicar daqui a pouco, vai complicar mais ainda. O Reinaldo tá só dando spoiler aqui. Vamos parar, cara. O negócio tá ficando feio aqui. 4.2. Ribas conversa com a Evelina Infantini e esclarece que, em razão da fixação mental de Mancini em Evelina e do pouco aproveitamento em relação ao tratamento proposto, seria necessário um novo processo reencarnatório, para mais breve, valendo como um choque mais eficiente nessa situação. Vocês viram que eu pulei aqui, não falando o que está errado aqui, para não desrespeitar o estagiário. Lembremos que. Lembremos. Valando. Não sei o que ele quis dizer com isso. Estagiário é estagiário, não tem jeito. Valendo. Lembremos que não há uma forma única para esses tratamentos. Cada espírito é um universo de longa vivência, de longos aprendizados, experiências que o tornam único. Gente, cada espírito é único. Então, nem todo tratamento vai conseguir ter o mesmo resultado. Não tem como. Não tem como. Cada espírito reage de uma determinada forma a certas frustrações, sofrimentos, reveses. Ao final, tudo é aprendizado e a lei divina possui por si mesma os elementos necessários que asseguram os medicamentos e tratamentos para as doenças do espírito. Vivemos em Deus, nele existimos e nos movemos, nele respiramos e por ele fomos criados. Ninguém vive e evolui fora das leis eternas. E como filhos de Deus e a todos, o Pai tem um medicamento adequado. Túlio é uma ovelha temporariamente perdida, mas tantos se encontram nessa mesma situação e quantas vezes no passado nós mesmos não estivemos nesse papel. O tempo passou e aqui estamos. As leis sábias de nosso Pai asseguram a evolução de todos os seus filhos. Então, por mais difícil que sejam essas situações, ninguém evolui fora das leis de Deus, gente. Todos nós estamos imersos na divindade, nas suas leis, e as leis de Deus são perfeitas. Então, assim, mas como há a questão do livre-arbítrio, do indivíduo ser responsável, corresponsável, melhor dizendo, pela construção da sua própria grandeza, ele não pode ser tutelado de tal forma que é levado no colo o tempo todo. Ele tem que caminhar com as suas pernas um pouco. Aí cansou, leva ele no colo. Daqui a pouco deixa ele andar de novo. Que pessoa caiu, vai, levanta ele. Mas ele tem que ir como uma criança que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e depois ela vai ter a sua própria jornada. Assim Deus faz conosco. Então a gente cai, toma tombo, chora, faz pirraça, mas vai chegar uma hora que essa maturidade chega, mas as leis superiores elas asseguram as condições. Apresenta os caminhos. Você Apresenta os escolhe caminhos. qual que você quer. Exatamente. Certo ou E errado. quando você de tudo reluta, vem ajuda, te envolve, reencarnação compulsória, te resgata lá de região pralina. Se você não está conseguindo reagir por si mesmo, traz um espírito que você tem um vínculo do passado muito forte. Então, existem inúmeras formas de você ir produzindo esses resultados, né? E eles vão tentando, vão fazendo esse trabalho. Mas nós temos a nossa natureza é uma natureza divina. Por mais que a gente lute contra essa nossa destinação, nós não vamos fugir a isso, cara. Não vamos. Todos nós alcançaremos essa mesma grandeza. Todos nós. Bom, então nós vamos fazer aqui a pausa